Capitalismo. Vivemos em um mundo capitalista. Certamente, esta frase foi dita ou ouvida pela maioria das pessoas. Porém, muitos ainda não sabem o que significa viver em um mundo capitalista. Existem dois sistemas políticos econômicos praticados no mundo, denominados capitalismo e socialismo. E eles são bem diferentes um do outro. Capitalismo é o sistema socioeconômico em que os meios de produção, como terras, fábrica, máquinas, edifícios e o dinheiro são propriedade privada, ou seja, tem um dono. Antes do capitalismo, o sistema predominante era o feudalismo, cuja riqueza vinha da exploração de terras e também do trabalho dos servos. As características do capitalismo são: toda mercadoria é destinada para a venda e não para o uso pessoal. O trabalhador recebe um salário em troca do seu trabalho. Toda negociação é feita com dinheiro. O capitalista pode admitir ou demitir trabalhadores, já que é dono de tudo. E claro, o lucro é o principal objetivo capitalista. Duas das principais características básicas do capitalismo são a lei da oferta e da troca e a livre concorrência. Elas expressam, de certa forma, o papel do mercado em regular e gerir os rumos da economia. A lei da oferta e da procura afirma que, quando a disponibilidade de um produto é muito grande, os seus preços tendem a ser menores. Por outro lado, quando a procura é bem maior que essa disponibilidade, os preços tendem a aumentar. Ou seja, se um produto é vendido em grande quantidade e ninguém deseja comprá-lo, ele deverá ficar mais barato para atrair os consumidores. Da mesma forma, se um produto é muito procurado, mas não existe uma grande quantidade dele em estoque, a tendência é que ele fique mais caro, pois torna-se mais valioso. Já a livre concorrência é a ideia de que diferentes empresas de um mesmo ramo da economia, ao concorrerem entre si, proporcionam uma redução dos preços e a melhoria do que é oferecido, pois o consumidor optará por aqueles produtos ou serviços que oferecem a melhor qualidade pelo menor preço. Após o final da Guerra Fria e com o crescimento do processo da globalização, o sistema capitalista difundiu-se por praticamente todo o mundo, sendo o sistema político, social e econômico de quase todos os países. Em alguns lugares, como os Estados Unidos, a Europa e o Japão, ele manifesta-se de modo mais avançado, com uma tecnologia mais evoluída e sistemas estruturais mais consolidados. Em outros, como nos países subdesenvolvidos e emergentes, ele apresenta-se de maneira parcial ou até mesmo de forma pouco complexa, com sociedades puramente rurais e pouco industrializadas. Agora vamos falar sobre o socialismo. Diferente do que ocorre no capitalismo, onde as desigualdades sociais são imensas, o socialismo é um modo de organização social no qual existe uma distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, com a finalidade de proporcionar a todos um modo de vida mais justo. Sabe-se que as desigualdades sociais já faziam com que os filósofos pensassem num meio de vida onde as pessoas tivessem situações de igualdade, tanto em seus direitos como em seus deveres. Porém, não é possível fixarmos uma data certa para o início do socialismo. A sociedade visada aqui é aquela sem classes, ou seja, onde todas as pessoas têm as mesmas condições de vida e de desenvolvimento, com os mesmos ganhos e despesas. Alguns países, como por exemplo a União Soviética, que é a atual Rússia, China, Cuba e Alemanha Oriental, adotaram essas ideias no século XX. Porém, após algum tempo, e por serem a minoria no mundo voltado para o lucro e o acúmulo de riquezas, passaram por dificuldades e viram seus sistemas entrarem em colapso. Na mesma onda, o socialismo foi deixado de existir nos países da Europa Oriental. Atualmente, somente Cuba, governada por Fidel Castro, mantém plenamente o sistema socialista em vigor, mesmo enfrentando um forte bloqueio econômico dos Estados Unidos. O líder cubano consegue sustentar o regime utilizando muitas vezes a repreensão e a ausência de democracia.